finalmente chegou a hora do Luffy ter uma luta contra um oponente poderoso de verdade, já que se ele quiser as chaves pra libertar o Lock, vai ter que derrotar um dos únicos piratas vivos que encontrou pessoalmente o One Piece. Lá no submundo, o Lock ainda não apagou completamente. O chifrudo tá só por um fio, quase indo fazer uma visita pro Ace pessoalmente, mas ainda consegue fazer uma pergunta que tava entalada desde que aqueles dois apareceram. Ele olha pro Shanrock e pergunta como diabos um pirata como o Ruivo e um dragão celestial consegue ter exatamente a mesma cara, já que os dois vivem em mundos completamente diferentes. A Gonku fala que não é da conta dele, mas o Shanrock decide responder, e ele revela que o Shanks é o irmão gêmeo mais novo dele que se afastou da família. Os dois foram separados quando ainda eram muito pequenos, e o mais doido é que o Ruivo até voltou pra Marejóis em algum momento da vida, só que decidiu largar aquela vidinha de playboy celestial pra voltar pra esse mundo inferior e imundo. O Lock fica alguns segundos processando e então começa a rir, porque ele achou engraçado descobrir que coincidentemente ele odeia os dois irmãos, mas logo em seguida ele jura vingança por todos os seus animais que foram abatidos e por tudo que fizeram com ele enquanto ele tá preso. Só que a paciência do Shanrock já foi pro espaço faz tempo, perguntando se ele tá ameaçando ele. Ele tava pronto pra terminar o serviço pessoalmente, mas a Gonku entra na frente e manda ele não perder mais tempo com um vagabundo igual o Lock. O cabeludo concorda e diz que não vai sujar as próprias mãos, e então ele desembainha sua espada e invoca um fucking pitbull de 3 cabeças, um Cerberus. Isso sim é um bichinho de estimação de respeito e não aqueles macacos rosa do Lock. Cada passo desse demônio fazia o chão estremecer. Cada uma das cabeças segura uma espada na boca e aquela coisa tem uma aura tão sinistra que até o Lock tava tremendo na base. A Gonku fala que se eles continuarem ali vão ser encontrados logo, então falou pro comandante esconder sua presença pra eles meterem o pé dali. Usou seus poderes pra criar um pássaro gigante feito de fitas e flechas, só que antes de ir embora o Shanrock manda as 3 cabeças do Cerberus se separarem do corpo. Elas saem voando igual mini-mísseis e o resto do corpo vira fumaça e imediatamente volta pra dentro da espada. E então os dois montam no pássaro e começam a subir pra fora do submundo. Mas antes de ir embora, o Shanrock olha pra trás e fala pro Lock que se ele sobreviver, pode procurá-lo quando quiser pra se vingar. Na mesma hora, o Lock percebe a merda, porque as 3 cabeças que ficaram pra trás começam a rodopiar ele no ar igual o lobo cercando sua presa, cada uma ainda segurando uma espada na boca, e elas descem igual 3 meteoros, enquanto o Lock se debate todo tentando escapar daquelas algemas, desesperado porque nem ele sobreviveria a um ataque tenebroso desses. E então ele grita que odeia os dragões celestiais, enquanto as espadas cravam no corpo do Lock ao mesmo tempo, fazendo ele virar uma peneira com 3 buracos no estômago. O gigante solta um grito tão alto que dava pra ouvir lá da Ilha dos Homens Peixes e chegava até em Skypiea. E ainda tá cedo, já dá pra considerar esses 2 cavaleiros de Deus os personagens mais covardes de One Piece, porque eles não bateram, eles deram a maior surra da vida do Lock sem poder mexer um único dedo pra se defender. Mal sabem eles que se esse monstro tivesse livre, ia empanar eles com farinha e mastigar até os ossos. Enquanto isso, durante o voo, o Shanrock e a Gonku percebem que dominar todos os gigantes imediatamente é impossível. Então a melhor estratégia é começar pelas crianças. Vão sequestrar o filho dos guerreiros e usar eles como reféns. São cada vez mais absurdas as estratégias desses caras, cê é louco. Só que pra isso eles vão precisar de reforços. Então o Ruivo manda a Gonku convocar mais cavaleiros de Deus pra Elbaf. Enquanto isso, lá no castelo do Rei Harold, o Luffy finalmente acorda os guardas que tinham sido derrotados. Mas eles contam que foram atacados pelo Shanks e o Luffy fica full pistola, porque o Shanks é uma das pessoas mais legais e honradas que ele conhece. Então não entra na cabeça dele que o Ruivo faria uma coisa dessas. A Nami começa a rachar o bico vendo o capitão tão revoltado e começa a zoar a confiança cega que ele tem no Shanks. Mas o Luffy rebate imediatamente, falando que ela reagiria exatamente igual se alguém tivesse acusando a Mellowmare. E a Nami corrige ele, falando que o nome da mãe dela é Belmare. Mas então os guardas explicam que não tem certeza absoluta. Talvez fosse alguém idêntico ao Shanks ou até um irmão dele. O Luffy fala que não sabe se o Shanks tem um irmão gêmeo, mas se tiver, com certeza ele deve ser uma boa pessoa. Inocente. Só que aí ele percebe que o Shanks nunca falou da família dele. Então ele imagina que o Ruivo passou praticamente toda a infância dele vivendo no navio pirata, e que os piratas do Roger praticamente foram a única família de verdade que ele já teve. Bom, todo mundo menos o Bug, né? E lá fora, aquele homem misterioso tava cada vez mais perto da porta do castelo. Ele com certeza é um cara tão poderoso que até o Luffy teria dificuldade de enfrentar no seu auge. Enquanto isso, do outro lado da ilha, o Frank e a Ripley finalmente chegam na árvore do tesouro de Adam. E o robozão tava quase perdendo o fôlego, porque tinha tanta madeira de Adão aqui que na época custou 200 milhões pra conseguir um único pedaço, o mesmo que ele usou pra construir o Sunny. A Ripley fica surpresa que lá fora é tão caro assim e já tava querendo começar a vender, mas era ela quem deveria impedir que os outros fizessem isso, até porque o Saul deu um aviso bem sério de que é uma árvore sagrada e não podia cortar. E a gigante racha o bico perguntando como ele consegue imitar o Saul tão bem. E tinha uma coisa extremamente rara gravada no tronco, um mural gigantesco cheio de detalhes cobrindo praticamente toda a árvore. A Ripley explica que os gigantes acreditam que aqueles desenhos foram feitos por crianças há muito tempo e acabaram fossilizando junto com a madeira ao longo dos séculos. Hoje o lugar é tratado como patrimônio histórico de Elbaf e os desenhos têm entre 800 e 900 anos, ou seja, eles foram feitos exatamente durante o século perdido. Na mesma hora o Frank fica surpreso e fala que a Robin precisa ver aquilo, mas o que ele acha estranho é que nem todas as pessoas dos desenhos eram gigantes. A Ripley concorda e ela explica que apesar dos gigantes terem guerreado contra vários povos ao longo da história, não existe nenhum registro conhecido deles vivendo ou formando alianças com outras raças naquela época. Por isso todo mundo acredita que aqueles desenhos
desenhos são apenas fruto da imaginação das crianças, e as crianças de hoje em dia só brincavam e estudavam o dia inteiro, enquanto o diretor da escola morsa tirava um ronco porque o cabo não é de ferro, né? Enquanto isso, lá na biblioteca da coruja, o Saul finalmente traz o Harley, o livro sagrado das escrituras de Elbaf. Saiu tanta poeira daquele livro que a biblioteca quase virou o deserto de Saara, e o livro tinha exatamente o mesmo símbolo que apareceu na igreja do Kuma durante o flashback. O Saul explica que esse livro tinha várias interpretações, é por isso que tem alguns que acham que Nick é um deus dominador, enquanto outros dizem que é o deus da libertação, e alguns até acreditam que ele é o deus da destruição. O Harley tá dividido em 3 capítulos, cada um representa um mundo diferente, e o terceiro livro fala justamente do mundo atual e do que ainda tá pra acontecer, como se fosse uma profecia. O Saul fala que em todos os livros, Nika sempre aparece fazendo sua dança lendária que fazem todos sorrir, e dançava ela igual os guerreiros gigantes faziam no banquete. Depois disso, a Robin começa a ler o capítulo do primeiro mundo. No primeiro mundo existia fogo sobre a terra. Consumidos pela ganância, os humanos tentaram alcançar o sol proibido. Os escravos rezaram e então o deus sol apareceu, mas o deus da terra ficou furioso. Junto da serpente das chamas infernais, ele mergulhou o mundo inteiro em chamas e escuridão, e os dois deuses jamais se encontraram. O segundo mundo nasceu do vazio, mas o deus da floresta liberou demônios sobre a terra, e o próprio deus sol se tornou a semente da guerra. Os povos da lua crescente tiveram um sonho, e os humanos tentaram acender a divindade destruindo o sol, mas isso despertou completamente a ira do deus do mar, e mais uma vez nenhum dos dois se encontraram. E por fim chegamos ao terceiro mundo, um mundo de caos e vazio, onde uma sombra triste continua aguardando o dia prometido, e esperando ouvir o som da lua se quebrando. Enquanto isso, o deus do sol dança e ri, guiando o mundo rumo ao seu inevitável fim. Mas no fim o sol vai retornar, e dessa vez os dois com certeza vão se reunir. E o mural que o Frank encontrou literalmente mostra tudo isso. De um lado, Luffy, o deus do sol que traz a libertação e a alegria para as pessoas, e do outro, Imunerona, um tirano que tem como objetivo afundar o mundo na escuridão e tirar a liberdade de todos. No centro de toda a imagem tá a árvore Adam, dividindo o desenho em 2 partes, e em cima dela tem um dragão cuspindo fogo. De um lado, uma cidade inteira tá sendo engolida por uma serpente colossal, do outro existe uma enorme arca carregando um rei e anjos e animais sob a luz da lua. Existem pessoas oferecendo objetos em formato de estrelas, e do lado do deus do sol aparecem gigantes, samurais, guerreiros dos povos da lua, Minks, uma princesa sereia cercada por criaturas marinhas, anjos, uma figura absurdamente parecida com o robô gigante MF, e uma frota inteira de navios humanos. Inclusive um deles tem um símbolo de alabasta. Esse é simplesmente o exército do deus do sol para lutar contra Imunerona. O Oda literalmente desenhou o final de One Piece num tronco de uma árvore de 800 anos atrás e meteu um se vira nos 30, meu filho. O Luffy saiu gritando pelo castelo, chamando a chave do Loki como se ela fosse simplesmente aparecer pra ele. E a Nami tava mais desesperada ainda porque olhou em cada canto e não encontrou um único tesouro. O Zoro reclama que eles já perderam tempo demais nisso, e nem os guardas sabiam onde tava a chave. E o único que devia saber era o chefe Jaru, mas é claro que ele não iria contar nem morto, já que libertar o Loki em Elbaf é um crime maior do que qualquer coisa nesse mundo. O Zoro fala que eles nem sabem se vão libertar o Loki ainda, mas o Luffy chama ele de inocente porque eles não estão tendo todo esse trabalho só pra zoar com a cara do Loki, né? Olha o que eu tenho, você não tem. A Nami encontra uma coisa e chama o pessoal pra ver. Na hora o Road já entra em choque falando que aquele é o tapete vermelho, uma relíquia da nobreza. Isso significa que ali era a sala do trono onde o rei ficava. O capitão fica impressionado com o tamanho daquela cadeira, e tava tudo quebrado por causa da luta que teve ali. O Road pergunta que marca sinistra era aquela, mas ninguém tava vendo nada. Então geral sobe na mão dele pra conseguir ver lá de cima, e consegue enxergar a marca deixada pelos cavaleiros de Deus que se teleportaram pra Elbaf. E pensa num povo que tem memória ruim, porque eles acabaram de ver essa marca em Egghead quando os Gorosei chegaram e já não sabia mais o que era. Mas a Nami fala que já viu em livros que usam essas marcas em alguns países pra invocar demônios. Aí o Luffy já começa a chamar pra ver se os demônios aparecem, e o Zoro chama ele de idiota. E só agora o macaco de borracha começa a lembrar de já ter visto essa marca em algum lugar. Pensou tanto que o cérebro tava quase pifando, mas não conseguiu lembrar. Do nada uma voz grossa chama o nome do Luffy e ele já tava achando que era o demônio. O covarde do Road tava com medo de ser um espírito que voltou pra se vingar, e começou a se fingir de morto falando que não fez nada pra merecer isso. Mas entre todo mundo ali, se tem alguém que merece, com certeza é ele. A voz fala que queria muito ver o Luffy e ele manda o cara aparecer, só que o bunda mole sai correndo dali desesperado, até que o homem misterioso arremessa um machado mandando ele parar. O gigante escorrega e manda todo mundo pra cima. O Luffy e o Zoro caem de boa na pose de herói, mas a Nami tava prestes a ser esmagada no chão igual um tomate, até que o Luffy se estica pra pegar ela no ar e deixar a princesa no colo do Zoro. Ai, se o Sanji vê um negócio desse, já infarta na hora. O corno do Road já pede desculpas, mas ela fala que vai chutar a bunda dele, e é claro que esse safado já fica todo eufórico ansioso por isso. O Zoro pergunta de onde veio aquele machado, e então eles encontram um velho sentado no braço do trono. Ele tava tomando um gorozão bolado, e o Road fica em choque chamando ele de Senhor Ya, um humano que mora em Elbaf e é um antigo pirata. Ninguém tava entendendo nada, e o velho conta que sentiu um haki extraordinário vindo do castelo mais cedo. Veio ver o que era, mas só encontrou esses bunda moles por aqui. E fala que ouviu bastante sobre o Mugiwara, já que foi ele quem derrotou o Kaido. E deu até vontade de viajar pra Wano depois de tanto tempo. O Luffy fica surpreso que o Coroa já foi pra Wano. Então o Road conta que o Senhor Ya é o marido da professora Ripley que eles conheceram na escola.
escola. E o Luffy já fala que então ele é o pai do único pivete que não é um covarde em Elbaf. E o Coroa já começa a rir porque esse é exatamente o filho dele, falando que o sangue dos guerreiros gigantes corre no Colum, então nunca conseguiu segurar ele nos braços nem quando tinha acabado de nascer. Mas pra botar uma giganta rabuda na chapa, o Coroa é profissional, né? Contou que o Colum tem 20 anos agora e a Ripley não parece, mas tem 80. E mesmo sendo bem mais velha que ele, o velho é o único que envelhece. E a Nami fica extremamente confusa, se perguntando como é que uma gigante faz lepo-lepo com um humano. Mas o tiozão pula lá de cima, falando que o amor pode superar qualquer obstáculo. E imediatamente a Nami já olha com uma cara de nojo pra ele, como se estivesse falando com o Sanji. Mas em toda a história já tiveram muitos relacionamentos entre raças diferentes. E a Big Mom mesmo já teve filho com 9 raças diferentes. O Zoro fala que esse barbudo sabe demais e pergunta quem é ele. E com todo o drama de um samurai, ele fala que é ninguém menos que o Cupido do amor. E a Nami já ri de desespero, chamando ele de doente. Enquanto o Luffy fala que já sabe como o Sanji vai ficar quando for velho. E falando no diabo, ele tava matando um copão de saque pra impressionar 3 jovens gigantes. Elas estavam caidinhas por ele, falando que ele era o homem mais másculo que elas já viram. E é claro que esse já era disparado o dia mais feliz da vida do Gado Supremo. E o Jinbão já ria sabendo que hoje o padeiro não dorme sozinho. Depois disso, o Oimo começa a contar a história de um pirata muito forte que era da tripulação do Rei dos Piratas. E o Narigudo já fica doido pra ouvir. Lá no castelo, o Luffy fala que tá procurando a chave pras algemas do Loki. O Road conta que ele não pode sair falando disso pra qualquer um e com certeza o Sr. Yaa não sabia onde tava. Só que o velho pergunta se ele quer libertar o Loki e fala que parece divertido porque ele ama quando os outros causam problemas. Mas todo mundo fica confuso e a Nami grita que esse maluco não presta. E mais uma vez, o chapeleiro imita um samurai falando que segredos só valem a pena se forem espalhados. Perguntou se eles sabem que tipo de homem o Loki é e o que eles vão fazer se ele perder o controle. Mas o Luffy fala que é claro que vai dar uma surra nele e prender ele de novo. E então o Coroa fala que um homem chamado Shanks o Ruivo prendeu o Loki no passado. Mas até ele chegar, ninguém mais tinha conseguido parar aquele monstro. E pergunta se o Luffy realmente acha que consegue parar um cara desses, ou se pelo menos sabe quais habilidades ele tem e quanto dano vai causar até conseguirem parar aquele monstro, já que mesmo que consigam prender ele de volta, muitas pessoas em Elbaf podem perder a vida. Mas enquanto ele continua explicando os perigos, o Luffy simplesmente ignora e volta a procurar a chave, porque se deixar o velho continua falando pra sempre. E dessa vez até a Nami concorda que precisam escutar o doidão, mas também volta a procurar pelos tesouros. E então o velhote começa a rir porque esse capitão lembra muito dele. Lembrou do Roger dizendo que tava cansado dos avisos chatos dele. E ao lado do Rayleigh, ele gritava pro capitão pensar melhor antes de fazer as coisas. Mas é claro que o Rei dos Piratas não aceitava desaforo e mandou tentar parar ele se for capaz. E volta a gargalhar porque são mesmo idênticos. Mandou o Road empurrar aquele trono e o gigante não entende nada. De volta pro banquete, o Oimo conta que tinham 2 piratas poderosos que eram as asas do Roger. E o Sop pergunta se tinha mais um além do Rayleigh. E enquanto o Roger se recuperava em um hospital no meio das montanhas, esse homem tava lá com ele. Mas eles tiveram um azar e foram completamente cercados por inimigos. E então o homem saiu lá fora e tava cercado por centenas de piratas inimigos. Só que na verdade quem deu azar foram os próprios piratas que deram de cara com um monstro. Já que se quisessem derrotar o braço esquerdo do Rei dos Piratas, tinham que juntar pelo menos mais 10.000 homens. Os vagabundos mandaram ele deixar todos os tesouros e meter o pé dali, mas eles não faziam ideia de quem tava na frente deles. Logo em seguida, todos aqueles idiotas foram fatiados até que só o mano dos machados ficou de pé. Ele derrotou centenas de piratas com nada além dos seus 2 machados. E calma que isso não é tudo, porque depois da luta, a montanha foi cortada ao meio sem restar uma única árvore de pé. E foi por isso que aquele homem ganhou o título de Devorador de Montanhas. E por isso é chamado de braço esquerdo do Rei dos Piratas junto com o Rayleigh. O Jinbe fala que já ouviu essa história antes e queria muito conhecer esse cara algum dia. E mal sabia ele que esse maldito tava junto com o capitão dele ali no castelo. A rapaziada descobre uma passagem secreta embaixo do trono e a Nami já pensa que devem ter muitos tesouros lá embaixo. E já falou que amava o Sr. Yaa do fundo do coração. O Road pergunta como ele sabe desse lugar, mas o velho era um explorador de primeira. A Nami e o Luffy ficam completamente empolgados pra ver se tinham tesouros lá embaixo, mas tudo que encontraram foram caixas de tesouro vazias. E o Coroa fala que eles são muito ingênuos de achar que iam deixar alguma coisa pra trás em um castelo que tá abandonado faz anos. Mas ali tinha uma coisa que eles queriam muito, já que nem os ladrões que rapelaram todo o tesouro iam querer aquilo, porque nem o vilão mais cruel iria querer que o Loki fosse solto. E perguntou se o Luffy é capaz de tirar aquela chave das mãos dele. O Luffy fica em choque ao mesmo tempo que o Sop quando descobre que o braço esquerdo do Roger mora em Elbaf há 20 anos. Exatamente o homem que viveu todas as aventuras com o Rei dos Piratas e até já viu One Piece com seus próprios olhos. Esse é ninguém menos que Scooper Gaban, o Devorador de Montanhas, mandando o Luffy roubar a chave dele se for capaz, já que se ele não conseguir derrotar nenhum velho aposentado como ele, não vai conseguir impedir o Loki fora do controle, né? Será que o macaco de borracha vai conseguir derrotar o lendário Scooper Gaban com as suas próprias mãos? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1169. Lembrando que a gente tá quase passando da fase de top 20 do Prêmio iBest. Então se você quiser me apoiar, é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. Quanto mais cedo a gente se classificar, mais rápido eu vou poder parar de encher o saco pedindo voto. É totalmente de graça e pode votar uma vez por dia. Tô contando com você, meu parceiro. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.